Então, Deus abençoe. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Amém. Meus irmãos amados, eu quero falar para vocês que as pessoas que estão chegando na igreja, as pessoas que estão chegando na igreja, você que está chegando de outra igreja, ou você que está chegando novo ainda, se converteu agora, nós temos uma classe no Meet que é para você, tá? Procure o seu líder de grupo, algum dos nossos líderes de grupo. Cadê os nossos líderes de grupo? Levanta a mão aí, põe em pé, fica em pé aí, pessoal. Os líderes de grupo. Os líderes de grupo. Aplaudam a Jesus pela vida deles. Os nossos líderes de excelência. Então procure um deles e fala assim: eu quero fazer parte da classe do pastor. E eles vão te indicar, tá bom? Vão inserir você. E vem mudanças aí também sobre a nossa escola dominical. Então, quarta-feira à noite nós teremos uma reunião com o nosso pessoal para tratarmos sobre isso. Então, vamos ter mudanças também. Vocês perceberam também que nós estamos agora com a imagem no fundo, né? Então, os irmãos que estão lá atrás agora pode olhar no telão e ver uma imagem maior, né? Quero agradecer o pessoal da mídia aí, caprichou. Esse pessoal tem trabalhado, evoluído a cada dia. Agradecer a Samanta e Ícaro, que são os líderes da nossa mídia, e toda essa equipe aí que vocês veem mexendo para lá, mexendo para cá, com o celular na mão, tirando foto de vocês. Às vezes vocês estão orando, daqui a pouco abre o olho, tá alguém lá na frente. Não se preocupe, né? Fica na paz, que está tudo certo. E a nossa irmã de excelência aqui, eita glória! Obrigado, querido. Esse púlpito aqui, a gente não pode nem bater muito forte porque é vidro, então quebra, né? Mas a gente vai bater em outra coisa aqui, tá bom? Meus irmãos, abra sua Bíblia. Eu quero falar sobre a poderosa graça. Diga, poderosa graça. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8. João, capítulo 8. João, capítulo 8. João capítulo 8. Quem está nos visitando nesta noite, levante uma de suas mãos. Amém. Olha aí quanta gente, povo de Deus. Abraça aí quem está perto, dá um abraço, fala assim: eu não tenho Covid, eu não tenho Covid. Fala assim: seja bem-vindo em nome de Jesus. E se você não tem uma igreja ainda para congregar, essa igreja é uma ótima igreja para você congregar, tá bom? Quem achou diz aleluia. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Verso 3, João 8, verso 3 agora. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. A cilada. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, aquele que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus:
nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, obrigado, Deus, por esta palavra aos nossos corações. E a minha oração nesta noite é que o Espírito Santo fale não só à nossa mente, mas ao nosso coração e ao nosso espírito. E que saiamos daqui com a certeza, o Senhor falou conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga, é pela graça que você está aqui. Amém, meus irmãos. Eu quero compartilhar com você essa palavra. E claro que hoje nós temos aí uma teologia da graça barata. Que graça barata é essa? É a graça que ela não exige que as pessoas mudem. É uma graça que a pessoa pode vir para o Evangelho, mas ela pode continuar com as mesmas práticas antigas. Ela pode estar no Evangelho, mas ela pode fazer o que ela bem entender, o que ela bem quiser, e ninguém tem nada a ver com isso, porque inclusive tem uma teologia chamada teologia da predestinação, que vai dizer que a pessoa, uma vez salva, é salva para sempre. Essa teologia nós batistas não concordamos, porque o Senhor Jesus, em Apocalipse, várias vezes ele diz: aquele que permanecer até o fim, terá o seu nome escrito no livro da vida. Aquele que permanecer até o fim, receberá a coroa da vida. Aquele que permanecer até o fim, receberá uma pedra com o seu nome escrito. Então, não tem isso. O apóstolo Paulo, no capítulo 18 de Gálatas, ele vai dizer o seguinte, diz o seguinte: aqueles que praticam a bebedice, a glutonaria, aqueles que praticam a mentira, aqueles que praticam a inveja, de modo algum entrarão no reino de Deus. Então essa ideia de que a pessoa ela pode ficar no Evangelho e fazer o que ela quiser, está o que, gente? Errada. É uma teologia que o diabo está usando para levar as pessoas para a condenação eterna. Agora, existe uma graça perdoadora sobre nós. Pastor, e qual é a diferença entre essa graça barata e essa graça que está sobre nós? A diferença é que essa graça que está sobre nós, a graça verdadeira, ela está para perdoar os teus pecados, mas ela está para dizer: você não pode continuar pecando. Entenderam isso? Ela te perdoa, mas ela diz para você: vai, não peques mais. Então, nesse texto, eu quero trazer para vocês algumas questões que estão inseridas nesse texto, antes de nós chegarmos a esse momento em que Jesus diz para ela: vai e não peques mais. A primeira coisa que eu quero que você perceba comigo no texto, meus irmãos, é que quando Jesus ele vem para o templo, ele está à noite orando, ele foi para o monte orar, e quando ele pela manhã vem para o templo, as pessoas estavam ali, os escribas e os fariseus, eles trouxeram aquela mulher, e ela realmente tinha sido apanhada em ato de adultério. Ela tinha sido apanhada em ato de adultério. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: a graça que está sobre nós, ela não vai ocultar erros. Diga, erros não são para ser ocultados. Erros e pecados são para serem, então, irmãos, confessados. E aqui, irmãos, eu tenho dito para as pessoas, quando alguém cai, eu tenho dito para as pessoas: cair, todo mundo cai. Se eu perguntar para você aqui, quem não pecou hoje, e você levantar a mão, você está o quê? Porque nós pecamos no olhar, nós pecamos no pensar, nós pecamos no falar, nós pecamos no agir, nós pecamos às vezes porque nos iramos e guardamos a ira. Então o pecado, ele faz
parte do nosso dia a dia, no sentido de que ele está sempre aí para nós. Agora, nós não podemos fazer do pecado a nossa prática. Diga: pecado não é para ser praticado. Qual é a diferença entre ser um praticante e não ser um praticante? Por exemplo, quem aqui gosta de correr? Pouca gente, né? Quem gosta de fazer, deixa eu fazer aqui uma coisa diferente. Quem gosta de fazer exercício aqui? Já aumentou um tiquinho, né? Qual é a diferença entre você e um esportista? Você e, por exemplo, um maratonista? Você e um fisiculturista? É isso mesmo? Qual é a diferença entre você e uma ginasta? Queridos, é que aquelas pessoas, elas têm na sua vida a prática desse esporte. Nós fazemos por obrigação. Algumas vezes, e nós todos, né, poderíamos dizer que segunda-feira é o dia da promessa, porque toda segunda-feira a gente começa um regime, toda segunda-feira a gente diz: eu vou começar a caminhar, toda segunda-feira você diz assim: eu vou me matricular na academia. Então segunda-feira é o dia da promessa. Então a gente não faz essas coisas. Então, meus irmãos, o que acontece? Na questão do pecado, existem pessoas que elas andam na prática do pecado. O pecado na minha vida e na sua vida, ele precisa ser um acidente de percurso. Entenderam isso? Então, aquela mulher adúltera, ela tinha sido apanhada no ato de adultério. A Bíblia não diz, mas pelo que Jesus falou, parece que ela tinha essa prática, porque ele vai dizer para ela assim: vai e não faz mais o que você anda fazendo. Então, a graça, ela está aqui para nós, não para nos ocultar o pecado, não para encobrir o pecado, tá certo? Mas a segunda coisa, irmãos, que a graça está para nós, é para nos dar uma segunda chance. Diga: a graça está para nos dar uma segunda chance. Amém? Aquela mulher, quando Jesus no meio daquela multidão, ele ouve as pessoas dizendo assim: ei Jesus, a lei diz que essa mulher, ela tinha que morrer. Essa mulher, a lei diz que essa mulher tem que morrer, porque ela foi apanhada no próprio ato de adultério. E a partir do momento que Jesus ouve isso, Jesus senta novamente, e ele começa a escrever. Alguns teólogos dizem que ele começa a escrever o pecado de cada uma daquelas pessoas. Eu acredito que alguns deles devem ter ido ali, próximo de Jesus, e está lá, ladrão. Aí o cara olhava e falava assim: vou ali, viu, gente? Aí outro vinha, adulterou com Joana. Gente, tá na hora do meio-dia, tá na hora do meu trabalho, viu, gente? Tchau. Aí vem a outro, você roubou o patrão. Gente, eu sei que a lei diz isso, e começaram a sair. Diga comigo, 1 a 1. Todos eles começaram a sair. E aí Jesus se encontra diante daquela mulher e diz para ela assim: mulher, onde estão os teus acusadores? E a Bíblia diz que, olhando, não tinha ninguém. E aí Jesus diz assim: olha, mulher, se eles não te acusaram, eu também não vou te acusar. Sabe, irmãos, a graça é para nos dar uma nova oportunidade. E aqui eu quero fazer a aplicação dessa mensagem hoje. Sabe, talvez você tenha entrado aqui
E Satanás, ele é expert nisso, sabe, irmãos? Uma das coisas que Satanás se aperfeiçoou ao longo da vida foi destruir as pessoas através da acusação. Quando às vezes diante de nós determinadas coisas surgem, e ele diz assim: vai lá, faz, não tem problema, pode fazer, faz, não tem problema. Mas depois que a pessoa faz, o que é que Satanás faz? Ele faz o quê? Acusa. Está vendo aí? Você não disse que é crente? Está vendo aí? Você não disse que não ia fazer mais? Está vendo aí? Cadê aquela santidade toda? Está vendo aí? Está vendo aí? Ele mesmo acusa. Eu quero dizer para você, e não sei porque Deus está mandando dizer isso, mas eu quero dizer para pessoas aqui nessa noite, que Deus está disposto a te dar uma nova chance na sua vida. Talvez você tenha entrado aqui e você tenha um pecado específico que sempre você cai nele. Talvez você tenha entrado aqui e você já tenha dito assim: meu Deus, eu não consigo me firmar, eu não consigo me estabelecer, eu não consigo caminhar firme, sabe? Deus está dizendo para você nessa noite: a minha graça está para dar para você uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo momento na sua vida. Se você quiser, você pode abraçar isso nessa noite. Sabe, quando Jesus disse para aquela mulher adúltera: ei mulher, eu não te condeno, ele estava dizendo: eu estou te dando uma nova chance. Aleluia! Uma nova chance. O que o diabo quer, meus irmãos, é nos trazer a ideia de que não há esperança. A ideia de que não há mais jeito. Sabe, eu tenho lidado com alguns irmãos que caíram. E há um problema hoje, e meus irmãos, na igreja, relacionado a temor a Deus. Diga: temor a Deus. E eu tenho dito a vocês que cair, nós podemos cair, mas não podemos continuar caindo. E eu tenho lidado com algumas pessoas que caíram, e eu fui muito duro, estou sendo duro com essas pessoas. Por quê, pastor? Porque o problema não está na queda. O problema está na permanência da prática, ok? A prática. E eu tenho casos de pessoas que caíram e continuaram no altar sem eu saber nada. Caíram e fizeram de conta que não tinha acontecido nada. E aí, meus irmãos, Deus, Ele é o Deus que é o Senhor da obra, e aí Deus traz à tona essas coisas, e a gente fica sabendo. E aí, tem coisa pior do que a pessoa, o marido, né, está com a esposa, feliz da vida, e de repente, alguém, uma terceira pessoa diz assim: ó, fulaninho, fica de olho que tua mulher está te traindo. Ou o marido: fulana, fica de olho que o teu marido está te traindo. Então, significa que aquela pessoa, às vezes quando ela é confrontada, ela vai simplesmente dizer assim: eu pensei em falar, eu pensei em confessar, eu pensei, mas se não tivesse vindo à tona, o que teria acontecido? Ela continuaria na prática do erro. Agora a pergunta é: você acha que esse marido vai confiar de novo nessa mulher, sim ou não? Sim ou não? Você acha que essa mulher vai confiar de novo nesse homem, sim ou não? Não. Mas se esse mesmo homem ou essa mesma mulher cai e chega para a mulher e fala assim: fulaninha, olha, infelizmente aconteceu isso, 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 e foi uma única vez, e eu estou te falando antes que alguém diga para você. É diferente, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que não vai perdoar do mesmo jeito. Não é verdade? Tem gente que vai dizer assim: pegue essas coisas agora! Pegue sua mala agora. Olha aí, ó, a porta. Como é que o pessoal fala?
A porta da rua é serventia da casa, pode pegar as suas coisas. Aí depois de uma semana, um mês, fala assim, ó, fulaninho, tá, realmente só foi uma vez só? Não é assim? Ó, vou lhe dar uma segunda chance, viu? É assim. Mas se a pessoa sabe que a prática é contínua, só se a pessoa quiser continuar num triângulo amoroso. Irmãos, olha, e aqui eu vou abrir um parênteses. Se o seu marido ou se o marido ou a esposa adultera, é a única brecha que Jesus manda separar, ok? Então, meus irmãos, o problema não está na queda, está na prática. Mas o evangelho é o evangelho de uma segunda chance. E sabe, eu sei que tem pessoas, e aí eu acho que às vezes é melhor assim, porque tem gente que, ela apesar de estar no evangelho, ou estar na igreja, se ela continua na prática do pecado, ela está mentindo para si mesma, está mentindo para os outros, está mentindo para Deus. Então o mundo é o lugar dela. Às vezes é melhor ir para o mundo do que fingir-se de crente. Entenderam isso, irmãos? Agora, o evangelho, quando Jesus olha para essa mulher e diz assim, mulher, se os teus acusadores não te acusaram, eu também não te condeno, eu não te condeno. Agora, ele diz para ela assim, vai, ele disse, se os teus acusadores não te acusaram, vai, porque eu não vou te condenar, porém, vai e não peques mais. Diga, o evangelho é um evangelho de mudança. Estar no evangelho sem mudar significa que a pessoa ela não nasceu de novo. Ela não nasceu de novo. Ela não teve verdadeiramente a experiência do novo nascimento. Porque o evangelho implica em mudança de onde? De dentro para fora ou de fora para dentro? De dentro para fora. Eu começo a demonstrar quem sou eu a partir do momento em que Jesus entra no meu coração. Eu começo a demonstrar quem realmente eu sou em Cristo a partir do momento que Jesus entra no meu coração. Então o que muda quando nós aceitamos Jesus? O que muda? Digam aí algumas coisas. Fala aí, Mari. Começa a orar mais. Porque antes você não tinha relacionamento com Deus, agora você ora mais. Segunda coisa, eu mudo a minha linguagem. Diga, a minha linguagem muda. Tem gente que aceitou Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas volta e meia tá, essa filha não sei o quê, seu filho da... Diga a minha linguagem. Diga a minha linguagem. Fala forte aí. Diga a minha linguagem me denuncia. Vocês estão lembrados que quando Pedro ele chegou diante dos homens, quando Jesus foi preso, ele sentou na rodinha ali do pessoal, dos que estavam ali na frente do pátio, para se aquecer. Diz a Bíblia que Pedro sentou ali para começar a se aquecer. Alguém falou assim para ele assim, olha, você é discípulo dele. E alguém falou, e Pedro falou assim, mas por que eu não sou não? Ele falou, você é assim. Por quê? Por quê? Porque a sua linguagem te condena. A sua linguagem é igual. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se você nasceu de novo, você vai falar diferente, aleluia! Se você nasceu de novo, você vai ter uma linguagem diferente.
Por incrível que pareça, mas eu conheço vocês pela linguagem que vocês falam na rua. Quando eu vejo um crente de outra igreja falando, eu sei se ela é da igreja nossa ou não. Pela linguagem. Então, que mais muda? Muda a mentalidade. Diga mentalidade. Diga a mentalidade. A mentalidade, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 12 de Romanos. O apóstolo Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente, porque a mente renovada é uma mente que ela passa a ser uma mente onde deixa Deus trabalhar, onde alimenta a palavra, se alimenta da palavra. Pastor, como é que eu mudo minha mente? Tudo aquilo que você deixa entrar em você vai entrar pelos seus sentidos. E a mente, meus irmãos, é a mente, ela vai receber tudo que você abre a porta para ela. Se você nasceu de novo, sabe quando Jesus estava dizendo para essa mulher, vai e não peques mais, ele estava dizendo, mulher, você precisa mudar a sua forma de agir. E só muda a forma de agir se nós tivermos uma mentalidade, o quê? Transformada. E como é que transforma a mente, meus irmãos? O que você tem posto para dentro de você? Vocês estão entendendo isso? A pastora que veio pregar aqui, ela disse que nós temos, para consagrar um pastor, nós temos um negócio chamado concílio. E um pastor, para ser consagrado, ele precisa passar pelo concílio. E ela falou que um dia um pastor foi passar pelo concílio, e aí perguntaram para ele assim, você já leu a Bíblia toda? A resposta dele foi o quê? Para a primeira falta uma. Nunca li a Bíblia. Imagina, como é que a pessoa quer ser pastor? Aí disseram, ó meu filho, pegue seu banquinho e saia de mansinho. Por quê, meus irmãos? Porque eu preciso ter a minha mente renovada. E o que renova a minha mente? É alimentando-me da palavra de Deus, é lendo Bíblia mesmo. Como é que eu alimento, como é que eu mudo a minha mente? Meus irmãos, ouvindo louvores, diga comigo, leu, louvo e louvor. A professora de português está falando que não se soletra mais assim, não. Mas é para chamar a atenção de vocês. Antigamente era C a casa e azar casa. Fui lá em 1900 antigamente, hein? Louvor não é música popular brasileira. Não é Pablo, nem sei se Pablo existe mais. Não é, quem mais está aí que eu não sei? MPB, quem mais? Gente, os forró, como é, sertanejo é o que? Tem um sertanejo universitário, sertanejo. Gente, não é ouvindo essas coisas que você vai renovar a sua mente. Pastor, e tem uns irmãos que só Jesus na causa. Pastor, não sei se eu falo. Não vou falar. Outro dia, quando passar o tempo, eu falo. Agora eu não posso falar, não. Olhe bem. Eu vou contar para vocês uma historinha da caveira. Vocês conhecem a história da caveira? Não? Um homem chegou no mato
e viu um crânio, uma caveira, e chutou a caveira. A caveira falou assim: por que você está me chutando? E aí ele falou: rapaz, você fala? Ele disse: falo sim. Então, se você fala, me conta aí, quem te matou? Aí ele falou assim: a língua. Aí ele falou assim: rapaz, é mesmo? Ele é. Aí o que esse cidadão que encontrou a caveira falante fez? Foi para a rua e falou assim: gente, encontrei uma caveira que fala. Encontrei um crânio lá seco e eu chutei. E ele lá falou. Aí reuniu todo mundo, e um daquele tempo do coronel, né, falou assim: olha, nós vamos lá, mas se a caveira não falar, eu vou te matar. Aí ele chegou lá, chutou a caveira não falou. Chutou de novo: fala, a caveira não falou. Chutou 3 vezes, a caveira não falou. Aí o cara que falou que ia matar, na mesma hora, pum, matou. Depois que o cara matou, aí a caveira falou: eu não te falei, quem me matou foi a língua? Então, tem coisas que a gente pode falar, tem coisas que a gente não pode falar. Tem coisas que é para você ouvir e ficar, ver e ficar. Tem sonhos na sua vida que não é para você andar falando para todo mundo. Fica quieto, depois se concretizar. Quem aqui já teve uma ideia e ficou falando e depois alguém foi lá e fez? Quem já teve isso? Pois é. Diga à pessoa que está tem tempo de falar e tem tempo de ficar quieto. Amém? Amém? Muito bem, então hoje eu não posso falar o que eu ia falar. Agora, o que Jesus estava dando para aquela mulher era uma nova oportunidade. E meus irmãos, é isso que a graça faz. A graça, ela não quer saber se a pessoa viveu errado até o dia de hoje. Ela quer saber se a pessoa quer mudar a partir daquele momento. Elaine entrou aqui e falou assim: gente, eu quero agradecer a Deus, porque eu não sei aonde eu estaria. Eu fiz essa reflexão essa semana, Elaine, essa mesma reflexão. Quando Jesus me encontrou, meus irmãos, eu já estava começando a entrar, o pessoal já estava começando a me oferecer drogas. Tinha aproximadamente 17, beirando os 18 anos, começando a me oferecer drogas. A prostituição. Então, quando Jesus me encontrou, e Jesus sabia que eu não era flor que se cheirasse, até hoje, mas Ele foi tão bom e sabia da urgência, que eu me converti numa quinta-feira. No sábado eu já estava fazendo a obra, porque Jesus falou assim: não posso perder tempo com esse cidadão. Mas eu fico imaginando, meu Deus, se Jesus não tivesse me encontrado, talvez eu estivesse aí com 3, 4 filhos na rua, talvez eu estivesse aí marginalizado nas drogas, talvez preso. Sabe, encontrar Jesus é a melhor coisa que alguém pode fazer. E eu falo isso para você que está me assistindo online: você é chamado para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus tem vida para você. Para você que está aqui, meu irmão, que às vezes você está igual, tem um louvor que diz assim, que a vida do crente tropeça aqui, ei, cai acolá, sabe, irmão, cai de novo, levanta. Não, eu quero dizer para você que Jesus tem uma vida de ascendência para você. Firma a sua vida em Deus, firma a sua vida em Cristo Jesus. E por fim, quando Jesus chama essa mulher e diz assim: vai e não peques mais, Jesus estava dizendo para ela: mulher, você está diante da possibilidade de escrever uma nova história. Sabe, eu não sei porque Deus trouxe essa palavra aqui hoje, mas talvez você esteja aqui hoje, irmão, e você está igual o crente Raimundo.
um pé na igreja e um pé no mundo. Sabe aquele crente que você vem na igreja, até vem na igreja, você até canta os louvores, mas quando sai daqui você pratica coisas que não deve. Talvez você esteja aqui hoje e você diz para Deus assim: Senhor, eu quero sair da mesmice que eu estou vivendo, eu quero sair da minha vida espiritual para um outro nível que eu nunca vivi. Essa mulher que Jesus encontra era uma mulher judia, ela já era judia, era uma mulher que ela conhecia a palavra, mas ela caiu. E talvez você esteja aqui hoje, você por algum motivo caiu. Eu quero te dizer para você que o Senhor está dizendo para você nessa noite: vai e não peques mais. Deus está te dando uma nova chance. E eu não vou te chamar aqui à frente hoje. Eu não quero que você venha aqui à frente, eu não quero te expor. Mas nós vamos fazer uma oração ao Senhor nessa noite, sabe? Porque, irmãos, Jesus quer levar uma igreja santa. Jesus está para voltar e quer levar uma igreja santa. Quer levar uma igreja que o ame, levar uma igreja que seja uma igreja que o adora em espírito e em verdade. É uma igreja que se afasta do mal, que se afasta do pecado, uma igreja que diz não para o pecado. Então nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para dizer para ti: se você quer recomeçar uma nova história, vai e não peques mais. Talvez você esteja aqui hoje e você diz assim para mim: pastor, eu sou crente. Deixa eu contar para você uma história. Uma certa vez eu fui pastorear uma igreja, não vou falar o nome da cidade, mas eu fui pastorear uma igreja numa cidade, e tinha uma irmã, ela era zeladora da igreja há 12 anos. E assim que eu cheguei na igreja, eu convidei um grupo de pessoas, e eu disse para o pessoal assim: olha, quem quiser fazer parte do grupo de oração, precisa confessar o seu pecado, antes de prosseguir. E ela me chamou, e ela falou assim: pastor, eu quero te dizer algo. Eu estou aqui há 12 anos nessa igreja sendo zeladora, mas eu sou viciada em cigarro. O pior, ela era